Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trianon, o podcast do portal Leia Já, que vai falar de música mais uma vez. E hoje nossa convidada é uma cantora que é dita como uma das novas vozes da música pernambucana, mas já se vão aí 11 anos de carreira, então quem vai dizer se ela é nova voz da música pernambucana ou já é veterana é ela própria. Dani Carmesim, muito bem-vinda ao podcast Trianon. Obrigada, Geraldo. É massa estar aqui, né? Obrigado pelo convite. E são 11 anos, realmente, de batalha. Na verdade, são 18, se eu contar, desde quando eu entrei no mundo da música, né? Mas eu não me considero nem nova e nem tão veterana, entendeu? Assim, porque, assim, na minha caminhada, eu sempre estou fazendo coisas novas, inovando. Então, assim, para mim sempre é uma novidade, né? Assim, eu estou tentando sempre buscar coisas diferentes, tentando sair da mesmice, tentando mudar meu estilo, tentando mudar meu som. Então, assim, para mim sempre, querendo ou não, é uma novidade. Mas eu não posso dizer que realmente eu sou uma nova voz aqui em Recife, né? Na verdade, eu sou uma voz resistente. Eu acho que eu sou uma voz de muita resistência aqui, principalmente no mundo do rock, né? A gente sabe que o rock é um mundo machista, a gente sabe também que os ouvintes do rock eles são muito criteriosos, muito críticos. Muita gente não considera que o som que eu faço é rock. Eu acho engraçado assim, porque assim, para quem curte pop, meu som é muito rock, sabe? Para quem curte pop, rock, meu som é muito pop. Mas assim, eu considero que o rock, o tipo de rock que eu faço, ele vai muito além do estilo musical, pela pegada ou pela formação, sabe, de trio, de riffs de guitarra, sabe, aquela forma. O rock que eu faço, ele é muito de postura mesmo, a essência do rock and roll mesmo, sabe? De postura, de essência, sabe, de ficar contestando as coisas que estão acontecendo. Eu trago isso na minha vivência, né, como pessoa. Eu sou uma mulher negra, periférica. Então, assim, eu tento trazer toda essa minha vivência mesmo da periferia, de matar um leão por dia no meu trabalho, sabe? E eu acho que mais do que nunca, eu acho que a gente está precisando assim, ser cada vez mais visceral, sabe, na música, trazer mais a verdade, tentar fazer com que as pessoas pensem mais no que a gente está passando, principalmente agora, né, nesse momento político, enfim, social. Eu acho que o rock tem essa pegada, sabe, de fazer essas mentes assim despertarem. E eu tento fazer isso no meu trabalho. Claro que eu mesclo com outros ritmos, eu tento trazer um pouco de humor nas minhas músicas também. Eu tento brincar com palavras, com coisas que acontecem no cotidiano, para deixar a coisa mais suave, sabe? Porque eu acho que nem tudo precisa ser falado, dito, de uma forma extremamente agressiva, como o pessoal acha que o rock é, sabe? Que é só por agressão, sabe? E eu acho que não, eu acho que o rock é muito mais do que isso. Por isso que talvez muitas pessoas não entendam, não compreendam o meu trabalho, sabe? E é isso, estou aqui. Quem quiser compreender, é só ouvir. Agora, assim, eu acho que essa sua geração, que tem outros artistas também que estão nessa batalha, eu entrevistei aqui Juvenil Silva, eu acho que vocês pegaram também um momento meio... Assim, não sei se dá para cravar isso, mas um momento assim, por exemplo, a galera dos anos 90, você tinha um cenário de rock aqui no Recife e um cenário de rock no Brasil. O rock fazia sucesso no Brasil. Hoje, o rock tá meio... não é que tá apagado, mas não tá no mainstream. Ele não tá no né? E... você concorda com isso? Assim, vê só. Nos anos 90, pronto, por exemplo, aqui quando teve o Mangue Beat eu era criança, né? Quando o movimento Mangue Beat aconteceu, eu era criança, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo aqui em Recife, mas acompanhava pela TV, já era interessada em música, já fazia música, que eu faço música desde criança. Mas, assim, nesse momento, quando o Mangue Beat estava acontecendo aqui em Recife, eu ainda não me imaginava cantora, nem em cima do palco. Eu ainda estava em formação, sabe? Formando a mente. E, assim, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele me influenciou. Tanto é que, quando eu fiquei mais adolescente, o meu primeiro contato com música foi através de um grupo de percussão.
E a gente ensaiava muito música de Chico Science, no Mangue Beat e tal. E aí foi que eu fui começando a entender o que era o movimento, como ele me influenciou, como ele influenciou no rock também. Porque eu acho assim que o Mangue Beat tem muita pegada do rock, sabe? Não só de estilo musical, mas de atitude também. O Chico era uma pessoa muito revolucionária. Eu acho ele, assim, se a gente pode personificar o rock, eu acho que ele, sabe, a persona dele é o rock em pessoa. E, assim, o rock, sempre ouvi rock em casa, né? Meu pai sempre gostou muito. Eu sei que o rock, nos anos 60, anos 70, vamos dizer que era o mainstream, né, da época. E, querendo ou não, de todos os ritmos que existem hoje, a maioria, a base, vem do rock, sabe? Eu acho que flerta com o rock. Então, assim, se a gente for analisar pelo mercado, por números, realmente, o rock está bem longe de chegar perto de outros ritmos, como o sertanejo, por exemplo, que é predominante agora aqui no Brasil, o funk, enfim, outros ritmos, né? A gente sabe que aqui no Brasil, esses ritmos mais... que fala mais... eu acho que as pessoas se identificam mais, assim, mais populares mesmo. Mais fácil mais também, fácil. né? Letras De curtas. tudo, letra curta, letra repetitiva, letra que fala da vida da pessoa, que ela passa sabe, de relacionamento. Não que o rock não fale também, mas, assim... O estilo que é envolvente, a dança, que eu acho que também a música envolve muito pelo ritmo, principalmente assim na grande massa, porque o corpo é para isso mesmo, é para dançar. Então, assim, essas músicas realmente ela tem eu acho assim um domínio, um fascínio nas pessoas, né, de outros estilos que o rock talvez não tenha, por ser essa coisa um pouco mais dura, como eu falei, né? Que as pessoas tendem a imaginar que o rock é um pouco mais agressivo, mas não necessariamente, né? Como eu falei, não precisa necessariamente ser agressivo. Mas, enfim, eu acho que é como eu falei, né? Também eu tô aqui fazendo rock, tentando modernizar, tentando atrelar outros ritmos, fazer misturas, sabe? Não só de ritmo, mas trazer coisas da minha vivência também, que eu acho que isso também é muito importante. Talvez deixe o rock, que para muita gente é elitizado, né? A gente sabe que o rock predominantemente é branco e predominantemente é dominado por pessoas de classe média alta. A gente sabe disso, infelizmente. E talvez com pessoas assim periféricas, pessoas da periferia, pessoas, sabe, de uma classe popular mesmo, fazendo um rock, mostrando o seu dia a dia, falando do seu cotidiano, talvez essas pessoas também se aproximem mais. E eu tento fazer isso, sabe? Misturando ritmos, trazendo coisas do meu dia a dia, verdades, enfim. E assim a gente vai tentando, né? É difícil, eu acho que o rock não vai chegar no mainstream. Eu acho que ele não vai chegar mais, assim, pelo menos nessa década. Eu acho que não. Mas, assim, ele sempre está aqui resistindo. Esse negócio que o rock morreu é mentira, é falácia. As pessoas têm preguiça de procurar música e banda nova. Aqui mesmo em Recife, na nossa cidade mesmo, tem várias bandas. Tu entrevistou também a Luísa, né, da Odiosa, que já é uma banda nova, recente. Então, está sempre se renovando. Ele nunca vai morrer, sabe? Ele nunca vai morrer. Agora, assim, eu acho que falta boa vontade das pessoas também, sabe? De querer escutar um som novo, de abrir a cabeça, tirar os preconceitos, sabe? Não ficar, tipo, querendo... Não adianta eu querer comparar o rock que era dos anos 60, 70 com o rock que a gente está fazendo agora, sabe? Eu sei que muita coisa que foi dita lá ainda faz sentido hoje. Como muita coisa que a gente diz hoje em dia ainda aconteceu lá atrás, sabe? Ainda tem similaridade. Mas, assim, se renovou. São outras coisas, assim. Eu acho que a gente tem que abrir mais a cabeça, sabe? Então, quando a gente conseguir isso, talvez sim, aí o rock volte ao mainstream. Já que você citou a entrevista de Luísa, ela falou aqui que existe uma cena de rock, na verdade uma cena de metal e punk, né? E aí, assim, existe uma cena de rock que você se encaixa em algum desse movimento, seus parceiros, seus... Então, aqui, pronto, Diablo Angel, né, uma banda, eu considero... Porque, assim, também vai muito do que você considera rock, né? Eu, por exemplo, eu considero Diablo Angel, Verdes e Volterianos, né? O próprio Juvenil, ele tem uma pegada rock no trabalho dele. Então, assim, a gente tem uma cena assim de rock aqui.
Tem a banda de Odiosa, né? Luísa, fora outras, né? Outras, Saga HC. Não, mas é porque eu perguntei especificamente, porque assim, a galera do som mais pesadão, eles meio que Se juntam, né? se juntam ali, né? Tem um negócio verdade. mais deles assim. É verdade. Eu acho que essa cena da gente que é um rock mais alternativo, vamos dizer assim, realmente ela não tem esse movimento, sabe? De unificar, como, por exemplo, o metal tem, sabe? Eu acho que falta muito disso na gente ainda, essa união. Mas, assim, eu sempre vejo tentativas, sabe, Geraldo? Sempre vejo tentativas, festivais aí, Rock na Calçada, por exemplo, sempre está tentando fazer isso, né? Traz esse espírito de união das bandas também. Mas realmente eu acho que a gente precisava mais de união, sim, pelo menos nessa parte do rock alternativo, sabe? Mas a gente sabe também que Recife é complicado, é complexo, né? Poucos lugares para se tocar com banda, poucos festivais, né? E os festivais que existem aqui, enfim, mudaram muito, diversificaram muito o line-up, né? Também, assim, não tem vamos dizer assim, um festival específico para o rock, ou, sabe? Tinha o Abril pro Rock, né? Mas hoje em dia, como você vê, o Abril pro Rock era o quê? 2 dias, 3 dias. Hoje em dia é um dia só e é dedicado ao metal, né? Porque o metal realmente ele já tem, né? Esse histórico de união, a galera se mobiliza, vem de ônibus para cá, quando tem o Abril pro Rock. Eu acho isso massa. Falta muito isso na gente também, eu sei. E, assim, dos próprios artistas também, eu acho, sabe, que às vezes falta da gente mesmo de ir para o show do outro, sabe? Indicar o trabalho do outro. Eu acho que essas coisas vai mudando, sabe? Antigamente tinha uma lenda urbana de que se a pessoa fizesse isso, você estaria tirando a atenção do seu público para outro artista, sabe? Mas eu acho que isso é um pensamento pequeno, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, quando a gente divulga, junta públicos diferentes, é melhor ainda. Eu acredito nisso, né? Mas é assim, a gente vai tentando, todo dia a gente vai tentando, né? Fazer uma coisa ou outra. Então, aí vamos voltar um pouquinho no tempo, porque você falou aí sobre ser um artista periférica. De onde você vem? Eu morei na Mostardinha, que minha avó mora lá até hoje, mas eu sempre morei mesmo na Mangueira, no bairro Mangueira, né? Perto ali da estação do metrô, Mangueira. Minha vida inteira foi praticamente ali, naquele bairro. Periferia. Comecei inclusive, ao meu mundo, me inseri no mundo da música através de um grupo percussivo de lá, que ensaiava na estação de metrô ali da Mangueira. E uma vez eu passei, eu vi que a galera estava ensaiando lá, e eu fiquei, eu quero entrar aí, sabe? Eu criança ainda. Aí fui, minha mãe perguntou, tal, eles disseram que era de graça, aí comecei a fazer parte do grupo percussivo e eu aprendi, né, os ritmos pernambucanos, maracatu. Mas você participava cantando ou tocando? Tocando. Até então, assim, eu só vim me assumir cantora mesmo, eu acho que já com, sei lá, 16 anos, sabe? Foi tarde. Primeiro eu comecei nessa parte de instrumento mesmo, música percussiva, tal, me apresentando com a galera de grupo de percussão, fazendo aqueles arrastão no carnaval, sabe? Aquela coisa básica. Pronto, e foi assim que eu comecei, lá no bairro Mangueira. E a minha primeira banda também, que foi Efeito Carmesim, foi com os meninos de lá da Mangueira, né? Alguns que já participavam do grupo percussivo e outros de lá, amigos do bairro mesmo. A gente ficou junto de 2004 até mais ou menos 2008. Aí foi quando eu fui fazer backing vocal em outras bandas, fiz voz e violão em alguns barzinhos também, aprendi mais um pouquinho também a me portar como cantora, porque até então, assim, eu tinha muita vergonha, sabe? Assim, mas você toca violão também, então? Eu arranho, sabe? Eu nunca me apresentei assim com um instrumento. Sabe, assim, ainda não tive essa coragem, vamos dizer assim. Mas pretendo, futuramente, pretendo. E pronto, aí depois, quando foi mais ou menos em 2010, aí depois de muito pensar, de muito matutar, eu queria fazer uma banda, né, de novo. Só que aí, meu companheiro, André Insurgente, que toca comigo também,
Ele disse, não, Dani, não vamos fazer uma banda, não. Foca no teu trabalho autoral. Tu compõe, tu faz as músicas, tu toca o violão. Para que tu vai fazer uma banda, né? Chama uma banda de apoio, tal, não sei o quê. Até porque se alguém sair, por exemplo, da banda, aí só muda o integrante e o teu trabalho continua. Aí eu fiquei, pô, a ideia até que não é ruim, não, sabe? Porque ter banda é complicado, né? Você sabe que, às vezes, quando um integrante da banda sai, parece que a banda acabou, né? E aí foi quando eu fiquei analisando muito essa possibilidade, né? E resolvi assumir que eu ia fazer esse trabalho. Aí foi quando eu comecei a gravar o meu EP, o meu primeiro EP, o Devaneios 2011. E eu conto que eu comecei aí, em 2011, quando eu lancei o EP, sabe? Mas, na verdade, eu trabalhei um pouquinho de antes. Mas e aí estou até hoje. Já lancei 2 EPs, lancei... O segundo EP foi em 2012, não é Foi. isso? Qual é o nome? Tratamento de Choque, Desconstruindo a Imagem Ideal. Aí o primeiro disco, Das Tripas Coração, foi em 2015. E o segundo disco, mais recente, que eu lancei agora, foi o Resumo da Ópera, 2021. Certo, aí vê só, mas assim, mesmo em carreira solo, você precisa de uma banda para lhe acompanhar. Preciso. E aí, como é que é? Graças a Deus. É muito ruim tocar. Foi fácil montar? Eu como sempre é que tive sorte, né, de ter amigos músicos por perto e que encararam esse projeto comigo e me ajudaram muito a fazer, não só nas apresentações, mas na própria gravação dos discos mesmo e dos EPs, eles me ajudaram muito com a parte de arranjo. Então, assim, eu já tive algumas formações, sabe, de banda, já troquei de baterista umas 3 vezes, de guitarrista umas 3 vezes também, porque sabe como é, né, vida de músico, né? É uma coisa incerta, e a vida real, ela não descansa, né? Ela vem com tudo. Então, tem gente que já é pai, aí precisa trabalhar, enfim. Mas, assim, atualmente, né, eu estou com uma banda que a gente já está há um tempão junto, vamos dizer assim, né? Uns 4 anos, né? Que tem meu marido, André Insurgente, que está comigo desde o início. Isso é praticamente Dani Carmesim, uma dupla. É Dani e André. E Fernando S., que é o produtor. E ele também está comigo há 10 anos, já 11 anos, na verdade. Desde o primeiro EP até o último, ele que grava, que produz, sabe? É meu parceirão. Eu até brinco, eu digo que sou casada com os dois, né? Com o André e com ele, né? Porque 10 anos já com os dois. Tem Tiago Mardito, né? O baterista, ele já está comigo também há uns 4 anos. E o mais recente, o mais novo, é Márcio Alves, o guitarrista, né? Ele vai fazer 1 ano ainda que está com a gente. E ele tocava no Ataque Suicida. Eu já conheço o Márcio faz tempo, sabe? De outros projetos. Eu sempre gostei, curti muito o jeito que ele tocava, tal, ficava paquerando, o jeito que ele tocava assim e tal. Aí fiz o convite e tal, ele aceitou e deu a liga e a gente tá aí fazendo esses últimos shows, né, com ele. E eu tô gostando muito dessa formação, sabe? Eu acho que a gente se entende, sabe? Eu fico segura com eles no palco, porque, assim, é um trabalho solo, mas, é como você disse, eu não faço nada sozinha, e eu não gosto de fazer nada só. Eu gosto de ter banda, eu gosto de ter gente, assim, sabe, perto de mim no palco, para eu interagir com eles também. E eu estou super satisfeita, assim, eles me ajudaram muito nessas últimas apresentações, no disco também, no Resumo da Ópera, né? Márcio não estava nessa gravação do Resumo da Ópera, mas aí eu convidei algumas pessoas, né, para participar desse disco, tal. Convidei Neilton Carvalho, que aí ele colocou uma guitarra na música Vibra. Convidei Fernandes, que também colocou 2 guitarras em 2 músicas. Chamei Kira Aderne também, da Diablo Angel, para dividir um vocal comigo, né? Então, assim, nesse período da gravação do disco, eu estava realmente nessa busca de um novo guitarrista. Então, a gente mesmo foi gravando, Fernando S. foi gravando lá, tal. Mas, enfim, agora a gente já está aí nessa formação e eu acho que agora fechou, sabe? Quando tu entrou no estúdio para gravar o primeiro EP, em 2011, tu já tinha entrado em estúdio alguma vez ou foi... Só home studio. Sempre, até hoje, eu só trabalho em home studio. Né? Eu já tinha... Quando eu fiz a minha primeira banda, o Efeito Carmesim, quando foi em 2008, ou foi 2010, 8 ou foi 10, eu não lembro direito o ano, foi a minha primeira experiência de gravação mesmo, de gravação. Mas foi numa home studio, sabe? Foi na casa era do guitarrista, Sérgio, e eu lembro que
foi muito engraçado, porque assim, a gente estava aprendendo. Porque home studio, naquela época, não era uma coisa que todo mundo tinha, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer, né? E a tecnologia ajuda muito hoje, mas antigamente não, pô. Quando eu comecei, para tu ter ideia, era MySpace ainda. A gente não tinha esse negócio, manda o link para mim, para ouvir. Não, a gente tinha que gravar demo, entendeu? Para poder participar de um festival, tinha que ter o disquinho lá, ó. Então, assim, eu passei por... Não só eu, né? Todo mundo da música, a gente passou por muita... mudanças, né, de como fazer música. Então, a gente teve que se adaptar. E é engraçado, assim. Eu curto muito, sabe, gravar em home studio. Eu me sinto à vontade. Eu não vou mentir, eu me sinto à vontade. Eu me sinto em casa mesmo, sabe? Como se eu estivesse em casa. Porque, querendo ou não, você está lá, você grava, sabe? Não tem aquela pressão de você estar no estúdio pagando aí por hora, sabe como é? Não que a gente não pague numa home studio, né? Obviamente que paga, mas... Assim, é diferente, eu não sei, eu acho que é diferente, assim, eu curto. É um clima mais intimista, é isso? É uma coisa mais intimista e dependendo com quem você trabalha, por exemplo, eu trabalho sempre com o Fernando S., então a gente já tem uma parceria de 10 anos, né? Então, realmente, eu me sinto em casa, ele é meu amigaço, né? Então, assim, isso me ajuda muito, sabe, a fazer os meus trabalhos, a desenvolver meus trabalhos. Mas, claro que eu tive outras experiências de participar de gravação de outras pessoas, de ir para outros estúdios, de trabalhar com outras pessoas, né? Isso também é muito interessante, porque a gente evolui também. Às vezes, quando a gente está sempre trabalhando com a mesma pessoa, a gente tende também a ficar muito confortável, talvez. E, sei lá, de repente, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa diferente, a gente se cobra mais um pouquinho, talvez, assim, sabe? A gente sai daquela zona de conforto, sabe como é? Então, é sempre bom estar dando essa variada, né? Eu também pretendo, né, fazer o meu próprio home studio na minha casa mesmo e começar lá a gravar eu mesma, ter essa experiência, porque eu acho que quanto mais independência a gente vai conquistando, é melhor, sabe, no mundo da música. E... até assim, para mim mesmo, como mulher, sabe? Não ficar só nesse negócio de cantar e de compor. Eu posso produzir também, sabe? Eu posso gravar também, por que não, né? Então, assim, eu quero montar minha home studio e começar a gravar minhas coisinhas lá, gravar, de repente, de outras pessoas, tal, fazer parceria. É interessante. Eu gosto do mundo da música em si, sabe? Se eu não estivesse em cima do palco cantando, eu estaria por trás, sabe? Trabalhando backstage. Eu gosto muito, eu curto muito o mundo da música em si. Falar em mundo da música, quem é que você colocaria como suas maiores influências? Beatles sempre esteve presente na minha casa. Então, assim, foi uma das primeiras músicas, eu acho, que eu ouvi. E outra coisa que é muito interessante também, minha mãe é de Exu. Eu morei em Exu, na terra de Luiz Gonzaga. E o forró sempre esteve presente na minha casa também. E eu, desde criança, eu achava que o forró era muito parecido com rock. Sabe, eu sempre achei, eu disse, meu Deus, é muito parecido com rock, é só mudar o compasso, não sei o quê. Então, assim, Luiz Gonzaga me influenciou, o Beatles, daqui do Brasil, daqui de Recife mesmo, eu curto muito a Sangria, o próprio Chico Sainz, querendo ou não, ele me influenciou. Eu só tive consciência disso depois, sabe? Mas eu não sabia que, naquela época que eu era criança, eu estava sendo influenciada na época que o Mangue Beat estava acontecendo. Porque, assim, eu via na TV, eu não conseguia entender, mas já estava alguma coisa aqui dentro, sabe, internalizando. E mais para frente eu entendi que isso foi um tipo de influência também. Gosto muito do Tom Zé, gosto muito do jeito que ele compõe. Enfim, são muitas pessoas assim que eu tenho, sabe, prazer de ouvir e de me inspirar, sabe? Gal Costa, Nina Simone, enfim, uma infinidade de estilos e de pessoas de diferentes, assim, não só daqui do Brasil, internacional, enfim. Tem alguém que apareceu mais recente, assim, que você gosta? Olha, eu curto muito Céu, né? Eu acho o trabalho dela... Eu gosto muito do jeito que Céu faz o trabalho dela, sabe? Não só de música mesmo, de composição, mas do jeito que ela divulga. Ela me inspira muito nela, assim. A meta que ela sempre quer alcançar, né, de divulgar internacionalmente a música dela, eu acho bem legal, assim, o jeito que ela trabalha, sabe? Então, eu curto muito o jeito do trabalho dela. Eu curto também muito o jeito do trabalho de Duda Beat.
Eu acho que ela tem uma sacada de divulgação que é muito importante hoje em dia para um artista, sabe? Então, assim, eu me inspiro nessas mulheres mais atuais também, sabe? Que eu acho que elas desenvolvem muito bem a carreira delas, sabe? Eu tento me espelhar um pouquinho, né? Agora me conta o seguinte, como é que foi na pandemia? Pandemia primeiro endoidei o cabeção. Sério, fiquei um tempo ruim, muito ruim mesmo, assim, para baixo e tal. Mas aí depois, quando eu vi que não tinha mais jeito, que o jeito era reagir, né? Aí foi quando eu comecei a estudar. Estudei muito na pandemia. Fiz muito cursinho online mesmo, sabe? De marketing digital, de música, de direito autoral, sabe? Essa parte mais burocrática da música, de gerenciamento de carreira. Também aproveitei para lançar single. Fiz muita live, né, de entrevista. Fiz live também de música, né? No meu canal também, no Instagram, fiz uma live. E participei de muitas outras lives assim de festival online também. Teve um que eu achei massa, que foi o Cultura Educa, que foi um festival de São Paulo, que foi para o centenário de Paulo Freire. E no mesmo festival estava Gog e Chico César. Chico Sainz, ó. E Chico César. E eu achei massa, assim, foi uma oportunidade massa para mim. Também participei de um festival bem legal do Ihu Digital, que foi um concurso isso. Foi um concurso que rolou na pandemia. Eu não ganhei esse concurso, eu fiquei em segundo lugar. Mas aí a banda que ganhou não pôde se apresentar no dia tal, e eu fiquei, e como eu estava em segundo lugar, eu fiquei, né, na apresentação online. Foi bem legal também. Foi uma das minhas primeiras apresentações na pandemia, assim. E fazendo só voz e guitarra, sem banda, assim, só voz e guitarra. Foi bem... Ensinando em casa mesmo? Não, no estúdio. No estúdio lá, voz e guitarra, foi bem interessante. Foi bom porque, assim, por um lado, porque eu tive que me reinventar de todo jeito, assim, fui obrigada, entendeu? Senão eu ia ficar parada, estagnada mesmo. Então, assim, tive que rearranjar música, fiz novos formatos de apresentação, tive a oportunidade de participar, como eu falei, de festivais fora de Recife, mas pela internet, entendeu? Como é uma coisa louca isso, né? Para tu ter ideia, eu participei de um festival no México, online, sabe? Então, assim, cara, estando em Recife, mas estava lá no México. É muito doido isso, muito louco mesmo. Então, assim, por um lado, para mim, para a minha carreira, eu acho que eu consegui evoluir muito na pandemia, sabe? Porque eu não fiquei parada, eu fiquei estudando mesmo loucamente, sabe? Coisa de marketing, de estratégia e tal. E eu fui botando em prática e eu fui vendo o resultado. Também tive uma sorte muito grande de participar do projeto ASA, do Oi Futuro, que foi muito bom. Foram 3 meses, assim, sabe, de imersão, assim, com um monte de mulher muito arretada, assim, do mundo da música. Aprendi um pouco sobre podcast também, que era um mundo que eu nunca imaginei que eu poderia entrar, e que hoje em dia eu até vislumbro uma possibilidade, né? Porque, assim, eu sempre gostei muito de falar sobre música. Inclusive, fiz até uma conta no meu TikTok, chamado Capas e Discos, que eu falo de música. E tudo isso aconteceu na pandemia, uma loucura, uma coisa louca, né? Então, assim, quando eu estudei mais esse mundo do podcast, eu fiquei, sabe, imaginando, assim, pensando nesse projeto de tentar fazer um podcast falando de música, né? Especificamente de rock. Aí podia ser mais rock regional. Essa aí eu ainda estou pensando, é um projeto futuro, né? Mas eu estou dando um spoiler aqui. E é isso, Geraldo. Estou aqui também na pandemia, terminei de gravar meu disco, que foi muito importante. Depois que passou o lockdown e tal, aí a gente conseguiu finalizar o disco. Porque, assim, o meu disco, o processo foi o seguinte: eu comecei a gravar em dezembro de 2018, aí passei 2019 gravando, foi 2020, não foi que começou a pandemia, veio todo, ver como está o estado. Aí 2020 parou tudo. Aí teve o lockdown, tal, não sei o que, aí depois... O lockdown passou, aí a gente retomou, aí gravou as participações que estavam faltando, tal, finalizou algumas vozes, refiz algumas vozes, né? E pronto, aí lancei o disco em final de 2021. Nesse período de 2 anos, assim, eu fiz coisas assim que, se juntar esses 10 anos, meu filho, eu fiz mais...
Eu fiz mais coisa nesses 2 anos do que nos 10 anos junto, assim. Então, o disco que você está falando é o resumo da ópera. O resumo da ópera. Em 2021. Então, não tem, já que você começou a gravar em 2018, não tem nenhuma composição feita durante a pandemia. Não. Mas você compôs durante a pandemia? Compus. Durante a pandemia, compus. Mas essas músicas do resumo da ópera, eu acho uma coincidência, assim, até estranha. Porque, assim, quando eu comecei a gravar, foi naquele período de eleição, né? Aquela coisa terrível. Então, assim, querendo ou não, eu já estava pressentindo que muita coisa ia acontecer. E eu já estava, sabe, com aquele espírito, assim, um pouco de revolta, um pouco de medo, sabe como é? Um monte de sentimento misturado. E muitas das músicas, por exemplo, a música que abre o disco, O Cheiro do Medo, eu nunca imaginei que ela também poderia se encaixar numa pandemia, sabe? E ela se encaixa na pandemia. Quando eu compus o Cheiro do Medo, eu fiz com outro sentido, claro. Eu não fiz com o sentido da pandemia, porque eu nem sabia que ia acontecer. Mas, assim, se encaixa. Tem muita música do disco que eu acho que se encaixa, principalmente resumo da ópera mesmo, sabe? A que fecha o disco, né? Que eu digo... coitadinho de nós, loucos fúteis no fundo sós. O que nos importa é querer e ter poder, poder para ter querer. Enfim, eu acho que ela se encaixa muito no que a gente está passando hoje em dia. Não só o que a pandemia revelou, sabe? E a política. Mas a nossa sociedade, assim, ela está muito, muito cruel. E eu acho que o resumo da ópera fala muito disso, sabe? E a pandemia revelou, eu acho que revelou mais ainda, sabe, essa crueldade, sabe, do abandono, das pessoas não se preocuparem com o outro, sabe, de egoísmo. Eu sei que a gente tem que ver o lado bom que também surgiu. Tem muita gente que ajudou, muita solidariedade e tal, tudo bem. Mas eu acho que hoje em dia, assim, o lado ruim, ele está muito maior, sabe, muito mais aflorado. As pessoas perderam, sabe, a mão mesmo, sabe, a linha, assim, sabe? Sabe aquela linha até onde você pode ir? Eu acho que as pessoas já ultrapassaram faz tempo. E Resumo da Ópera fala muito disso, traz muito esse alerta, onde a gente vai parar, né, como humanidade, se a gente continuar assim. Então, a gente tem que dar uma freada, né? Tem que repensar, tem que dar um reboot, como eu falo também, para tentar fazer um mundo melhor, né? Ô, Dani, tu acha que está faltando mulher no rock? Eu acho que está faltando... Não está faltando mulher no rock, sabe, Geraldo? Existe. Só que eu acho que está faltando espaço para as mulheres, assim. Faltando mais divulgação. Por exemplo, no rock mesmo, quantas mulheres pretas tu conhece? Assim, hoje em dia, atuando, assim, o que tu vê que a galera fala. Quando a gente fala aqui em rock nacional, quem é que vem logo na mente? Pitty e Rita Lee. 2 maravilhosas, necessárias, perfeitas, mas cadê as mulheres negras? Elas não atuavam, não, na época de Rita Lee? Elas não tinham banda também na época de Pitty, não? Ou elas nunca foram divulgadas? Elas nunca tiveram espaço? Então, a gente tem que parar para pensar o que é que está acontecendo. Não é que está faltando mulher. Eu acho que está faltando a divulgação em si, sabe? Abrir um espaço para essas mulheres aparecerem. Eu estou aqui há 11 anos já e tem gente que nem me conhece ainda, nem sabe que eu existo. Por quê? Porque está faltando divulgação, porque está faltando espaço nos line-ups dos festivais, sabe? Então, assim, sempre existiu mulheres fazendo tudo, desde a parte técnica até a ponta final. Mas a gente sabe que tem que mudar muita coisa ainda em relação à abertura de espaço, o jeito que é divulgado, o jeito... como as mulheres, né, são mostradas aí na mídia. Assim, muita coisa a gente tem que mudar. Então, assim, não só no rock, eu acho que muitos outros estilos. Por exemplo, no axé mesmo. O axé, a gente sabe que Margareth Menezes está aí há tantos e tantos anos. Para mim, eu considero ela a rainha, sabe, do axé. Mas é uma mulher negra que a galera considera a Cláudia Leite ou Ivete a rainha do axé. Não uma mulher negra que está aí há muito mais tempo, sabe? Acho que também o jeito que das pessoas de pensarem, de verem as coisas tem que mudar também, sabe? É isso, a gente está aqui, a gente está buscando o nosso espaço. Quando não dão espaço para a gente, hoje em dia, eu sei que muita coisa está diferente, a tecnologia a gente pode usar a nosso favor, sabe?
Muita coisa mudou, por isso que talvez hoje eu consiga enxergar e ver mais mulheres pretas em todos os estilos musicais, não só no rock. Porque hoje em dia, com a facilidade da internet, né, a gente pode, querendo ou não, se divulgar, promover, pagar um anúncio, né, se tiver um recurso tal, e fazer a nossa própria divulgação, sem precisar necessariamente de uma grande mídia, entendeu? Acho que hoje em dia tem essa vantagem, que talvez não, na época, né, de Rita Lee e de Peter era muito mais difícil, né? Eu estou falando isso, me diz como é que é esse trabalho, tipo, a gente falou todo do seu trabalho artístico, como é que é o trabalho, como é que se pode falar, business, que é o trabalho de divulgação. O que é que você, qual é o organograma que você segue, o cronograma de vocês? Você lança o disco e aí a partir daí faz o quê? Então, ai, gente, é muito trabalho. Não, porque assim, antigamente a gente fazia o quê? Pô, lançava e ia no boca a boca, né? Entregava um discozinho, uma demo. Tu ainda lança disco físico? Não, hoje em dia digital? só digital. Infelizmente, mas eu queria muito lançar vinil. Eu queria lançar muito vinil. Mas aí é muita grana envolvida, tem que ser um projeto maior. Mas, enfim, assim, hoje em dia, como eu parei um tempo para estudar esse negócio de marketing digital, eu não gosto de seguir fórmulas, sabe? Porque eu acho que música, a verdade da música, quando a música tem a verdade em si, ela tem esse poder de conseguir chegar em lugares mais longe. Mas se você não se ajudar também, sabe, não fizer uma divulgação lá, lancei, como é que as pessoas vão saber? Se você mesmo não disser, entendeu? Então, eu tento fazer um trabalho antes de lançar o disco e depois de lançar o disco. Então, eu faço assim um cronograma, tudo que eu tenho que fazer. Por exemplo, antes de lançar o disco, eu tenho que fazer toda uma parte burocrática, registrar letra, fazer o ISRC, ver com que distribuidor eu vou distribuir, procurar a melhor data. Entendeu? Então, são estratégias que a gente vai tentando fazer para ajudar o trabalho a ganhar mais alcance, né? Eu sei que a rede social, hoje em dia, ela mesmo veta isso, sabe? Não tem mais isso de... Ela faz com que você pague. Ela só quer agora que você pague. Mas, enfim, tem jeito de burlar isso. Então, aí depois do lançamento já é outra coisa, entendeu? Aí, sei lá, a gente tem que ver foto de divulgação, foto para botar em capa de rede social, entendeu? Fazer videozinho de divulgação, porque é sempre bom. Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de ver vídeo, sabe? Assim, do processo da gravação. Eu sou muito curiosa. Então, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de registrar tudo. Hoje em dia, para lançar vlogs, entendeu? Esses vlogzinhos, assim, mostrando gravação, tal, esse tipo de coisa. E tudo isso, querendo ou não, é estratégia de divulgação, né? Faz com que as pessoas vão ver que, tipo, ela está gravando o quê? Um disco, que disco é esse? Vou ouvir. Entendeu? Mas, assim, não tem eu acho que não tem vocês podem até seguir, sabe, um cronograma tal, mas não tem como você ter uma precisão de como o seu trabalho vai chegar nas pessoas, o alcance que ele vai ter. Eu sei que, assim, eu melhorei muito, assim, em relação até as pessoas virem trocar comigo, falar comigo. Eita, bate aqui. Das pessoas virem falar comigo mesmo, só, conheci teu trabalho em tal canto. Hoje em dia tem muito mais frequente isso. Por quê? Porque eu acho que o trabalho que eu estou fazendo nas redes sociais está me ajudando, sim, a divulgar mais o meu trabalho, sabe? Mas, assim... Eu não gosto de ficar presa nisso. Eu não queria ter que ficar presa nisso, sabe? Porque é muito... Pô, eu já tenho que gerenciar a carreira, compor, sabe? Gravar, cantar, procurar show, botar edital. É muito trabalho, entendeu? E a rede social também, se você ficar alimentando ela todo dia, é um trabalho infindável. Não tem fim, sabe? Então, assim... O que estão exigindo do artista independente hoje é surreal, porque isso é uma exigência hoje em dia, sabe? Se você não interagir na rede social, se você não fizer isso e aquilo, parece que você está fora, assim, sabe, do mercado. Isso é muito chato. Eu gosto de trabalhar com rede social, mas eu não quero ficar presa nisso, entendeu? Eu não quero ter essa obrigação, eu quero fazer quando eu quero, entendeu? E fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu gosto mesmo, assim, do jeito que eu gosto. Eu não quero seguir uma fórmula. Eu quero falar do meu jeito, sabe? Eu quero mostrar as coisas que eu faço do meu jeito, esse tipo de coisa. Na rede social, a gente sabe que
tem uma tendência de querer maquiar as coisas, né? De mostrar, ai, que coisa glamourosa, não sei o quê. Eu já não gosto disso. Eu gosto de mostrar ali, que eu estou fazendo na raça mesmo, sabe? Porque quem vê close não vê corre. Mas comigo eu gosto de fazer o contrário, de mostrar o corre para chegar no close. Entendeu como é? E, querendo ou não, eu acho que desmitifica muita coisa assim, que as pessoas acham que é fácil, né? Ah, é fácil fazer isso, é fácil fazer aquilo. Não é fácil. Nada em trabalho de rede social, ou nada com trabalho de música, nem seu trabalho. Nenhum trabalho é fácil, sabe? Nenhum tipo de trabalho é fácil. Tudo demanda tempo, demanda muita dedicação. Quando você faz com verdade, com dedicação, é isso mesmo. É o tempo todo, assim, é entrega. Mas eu não quero, como eu falei, eu não quero ficar presa nisso, sabe? Eu tento fazer, sim, umas estratégias, tal, mas, assim, ao mesmo tempo, eu me deixo livre para fazer quando eu quero, como eu não quero, entendeu? Lancei um clipe agora. Resumo da ópera. A música que dá nome ao disco. Aí eu fiquei pensando, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer essa divulgação? Porque, querendo ou não, a gente se cobra. Sabe como é? Às vezes eu fico com preguiça, às vezes eu não quero fazer, não quero divulgar nada, vou lançar e pronto. Mas depois eu me arrependo assim, de pensar nisso, sabe? Porque assim, eu também acho que é falta de amor comigo mesma eu fazer um trabalho que eu me dediquei tanto e não chegar nem lá e dizer, lancei. Sabe como é? Porque tem gente que nem isso quer fazer. Tipo, como é que tu vai saber que eu lancei se eu não falei? Entendeu como é? Eu sei que é chato, é chatíssimo ficar preso nesse mundo de rede social. Mas eu acho que algumas coisas dá para fazer, sabe? Do teu jeito. Gente, lancei aí um clipe. Assiste quem quiser, pronto. Entendeu? Mas é isso. Não quero ficar presa, quero fazer as coisas do meu jeito, mas eu curto ao mesmo tempo. Eu sou muito... Eu falo muito, né? Deu para perceber, né? Ainda bem. Falo muito. Precisamos de entrevistados que falem muito. Sou muito comunicativa, embora seja uma pessoa extremamente tímida. Sou daquelas que chega assim, no canto, bem caladinha. Quando vê no final, você só escuta a minha voz no final. Então, assim, eu gosto muito, sabe, de me comunicar, de falar de música, enfim, de essas coisas, né? Então, assim, para mim, não é nenhuma tortura trabalhar com internet. Eu sei que tem pessoas que é torturante. Eu tenho amigos meus que eu conheço aqui que acham uma tortura, não sabe nem falar assim por celular. Mas eu gosto de verdade. Mas, assim, é como eu falei, eu não quero que seja uma obrigação e eu não quero que eu siga uma fórmula, sabe? Eu quero fazer do meu jeito, assim. Dani, eu sei que você acabou de lançar um disco, né, no passado, mas já está planejando alguma coisa? Aí sempre, né? Sempre a gente tenta. Eu não sei por quê. Quando a gente termina de lançar um disco, já está pensando no outro. Eu não sei se com as pessoas são assim, mas comigo é. E eu já estava pensando, né? Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou lançar agora? Um EP? Um disco? Pensando assim na estratégia que eu posso fazer agora, sabe? Porque assim, um disco, minha gente, é muito trabalho. É um filho, é muito trabalhoso, sabe? E o EP... Não que não seja trabalhoso, mas, assim, demanda menos tempo. Você pode trabalhar 3 músicas de uma forma muito intensa, entendeu? Num disco, não. É muito difícil, né? Lançar um disco com 12 músicas, trabalhar tudinho. Eu ainda estou trabalhando, viu? Lancei vai fazer um ano agora, em outubro, que eu lancei o disco. E agora que eu lancei um clipe, ainda estou trabalhando no disco. Também, assim, eu acho que não tem prazo de validade, não, sabe? Para se trabalhar um disco, não. Mas é porque eu gosto muito de produzir. Se eu pudesse, eu lançava um disco todo ano, entendeu? Porque eu tenho música suficiente para isso, guardada lá em casa, entendeu? Mas, assim, entendo que todo o trabalho também ele tem que ter um tempo de maturação, ele tem que ser desenvolvido, até porque, como eu te falei, eu não gosto de ficar... eu gosto sempre de mudar alguma coisa no meu som. Então, assim, para eu poder fazer um novo trabalho e tentar essa busca de um novo som, eu tenho que maturar muito esse aqui ainda, entender o que eu fiz nesse, entender a minha sonoridade para buscar outra, entendeu? Então, assim, eu ainda estou nesse processo. Eu já compus algumas músicas novas, mas tem umas músicas antigas que eu acho que vale muito a pena trabalhar elas ainda, sabe? E eu estou pensando se eu vou lançar um disco, um EP, se eu vou lançar um single.
Queria fazer parcerias também, lançar singles, assim, avulsos mesmo, sabe? Com outros parceiros, assim, buscar artistas de fora. Queria fazer, sabe, essas parcerias com artistas de São Paulo, alguns que eu tenho em mente, assim. Tem uma menina massa de Minas, Luma Esquiavon, que eu queria fazer uma parceria com ela. Já vou deixar aqui. Luma, vamos fazer a parceria. Sabe? Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer, mas, assim, falta tempo e dinheiro. Falta tempo e dinheiro. Então, assim, vamos amadurecendo a história, né? Vamos amadurecendo a ideia. Aí, mas vai sair. Nem se preocupe que vai sair alguma coisa. Daqui para o ano que vem, eu não paro. Dani, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Geraldo. Acho massa aqui o podcast. Estamos encerrando aqui nosso programa. Queria saber onde é que a gente acha Dani Carmesim, YouTube, Instagram. Todas as redes sociais, né? É só buscar por Dani Carmesim Oficial. A maioria das minhas redes sociais são essas. Se não, Dani Carmesim, eu estou em todas. Assistam meu clipe novo, Resumo da Ópera, está lá no YouTube. Lancei agora, dia 18 de agosto, recente. Ele foi inspirado no filme de Ingmar Bergman, né, O Sétimo Selo. Então, assim, eu achei muito bonita a fotografia, preto e branco. É uma coisa assim, bem dark, eu gosto muito, né, de coisa trevosa. De referências de filme de terror, sabe? Essas coisas eu gosto muito. Acompanha minhas redes sociais aí, que eu sempre estou divulgando coisas novas também. Escuta meu disco. E é isso, gente. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço e agradeço também a Paula Brasileiro, nossa repórter aqui do Leia Já, que me ajudou a produzir os 2 últimos programas e me ligou aqui no meio da gravação, por isso que eu não lhe atendi. Mas vou ligar de volta agora. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal do YouTube do Leia Já, curta, compartilhe, ative notificações. E lembre-se que todos os programas do podcast Trianon também estão no Spotify. Então é isso, até a próxima, valeu.